Gravar. Então tá aí, meus queridos, da embriologia. Parte 2 hoje. Na aula passada, o que a gente viu? As etapas do desenvolvimento embrionário, da fecundação, formação do zigoto, a mórula, a blástula, a gástrula e a neurula. E depois nós fomos para classificações embrionárias. Então aí nós tivemos lá o tipo de ovo, que dependia do tipo de clivagem do embrião, que é a divisão do embrião, E falamos na gástrula um pouquinho do que era protostome e deuterostome, Eu ia começar a neurula, Ia começar a fase de formação do sistema nervoso e com isso as duas últimas classificações. Então veja, aí de cara para você lembrar que a gente está entre os módulos 28 e 30 no caderno 7, tem lá o Classroom, para vocês acessarem esse material que eu disponibilizo depois. O da semana passada eu não sei se eu pus, porque a gente já fez a parte 1, então eu vou fechar hoje. E o canal no YouTube lá, onde as aulas gravadas para você seguir se você precisar. Então aqui, em relação às fases do desenvolvimento embrionário, já levei bronca aqui, As clivagens, como ocorrem as divisões celulares no embrião. Lembra que clivagem e mitose é a mesma coisa, só que clivagem é um termo específico para a embriologia. A formação aí por dobras nos tecidos, invaginações e evaginações, e as classificações. Então, o tipo de clivagem, a formação dos ovos, o tipo de ovo em relação à quantidade de vitelo, que era o nutriente, e fizemos uma descrição de como acontece cada um, classificando os bichinhos em cada. Falamos um pouquinho da mórula, estrutura maciça, o que era célula tronco embrionária, por que elas eram totipotentes, poderiam virar qualquer coisa. Falamos também da blástula, formação da bolinha, Ali também, no caso dos mamíferos placentários, o tecido que origina a placenta, em que acontece a implantação do embrião no endométrio, e a gástrula. Foi aqui que nós terminamos a aula passada com a formação do blastóporo, que pode ser a boca, ou o ânus do bichinho. Quando ele for equinoderme cordado é o ânus, por isso esses bichinhos são deuterostômios. Quando for qualquer outro bichinho, que é protostomado, são os protostômios, porque esse buraquinho inicial é a boca do bichinho. E a neurula? Queridos, a fase da neurula, entre gástrula e neurula, a gente chama de neurulação. Então, entre blástula e gástrula é a gastrulação. Entre gástrula e neurula é a neurulação. O que eu posso falar sobre o processo de formação dessa etapa, da etapa de neurula? Imagina que você tem um embrião aqui, igual da página do lado, E eu não sei que página específica a gente está, porque eu não estou seguindo a ordem. Mas eu sei, deve ser a segunda aula do caderno 7, acho. Deve ser a aula 28. Alguém falou aí, página 17, obrigado. Então, olha o que vai acontecer aqui, Faz de conta que essa é a gástrula, Então, ela tem um tecido externo, e eu vou desenhar ela como se ela estivesse atravessando a tela aí do seu computador, do seu celular, alguma coisa assim. Então, ela tem um conjunto de células que reveste totalmente o embrião, de vermelhinho, que eu pus ali, que é a ectoderme, ecto significa fora, e ela tem um grupinho de células do lado de dentro, que a gente chama de endoderme, porque é o lado de dentro. O que vai acontecer? O que é a neurulação? Na neurulação, vão acontecer várias dobras nesses dois tecidos, na ectoderme e na endoderme. Dobras que podem ser para dentro, são as invaginações, e dobras que podem ser para fora, que são as evaginações. Então, a ectoderme, ela começa a dobrar para dentro, assim, Faz uma dobrinha para dentro, num determinado pedaço dela, ela fica assim.
Enquanto que a endoderme, ela sofre modificações para cima, para o lado... Não, peraí, deixa eu fazer maior. Nem eu estou enxergando, imagino vocês. Né? Vou fazer do ladinho aqui, ó. Então, a ectoderme sofre uma dobrinha para dentro, ó, uma invaginação para dentro, aqui, aqui, ó, entrou um tecidinho, tá vendo? Ele dobrou para dentro. Enquanto que a endoderme, ela se dobra nos 4 planos, ó. Ela dobra para cima, para a esquerda, para baixo e para a direita. Então, aqui acontece, ó, invaginações, dobras para dentro, e evaginações, dobras para fora. Essas dobras, elas vão se soltar. E elas se soltam na forma de tecidos. Então, dobrando para dentro, soltou um tecidinho aqui, ó. E a parte que estava externamente se fecha. Os que foram para cima, para baixo e para os lados se soltam, originando a parte de cima, a parte de baixo e os lados esquerdo e direito. Então, esse processo é chamado de neurulação, que é a formação do embrião nesse estágio aqui, ó, no estágio de neurula. Então, veja, essa parte aqui, ó, a ectoderme, é essa ectoderme aqui. Esse tecidinho que veio da ectoderme é o tal do tubo neural que está evidenciado aqui. Tá? Aqui a gente tem ainda, ó, essa parte de baixo aqui, a endoderme, essa parte aqui, ó, endoderme. Tá? O que dobrou para cima, vou fazer de verdinho aqui, ó, o que ficou aqui em cima, vira a notocorda. Tá vendo, ó? Ficou um grupo para cima, um grupo para baixo e um para cada lado. Esses laterais vão formar a mesoderme. Então, o que é a neurulação? A neurulação é a transformação da gástrula na neurula, que ocorre por desdobramentos desses tecidos, originando novas partes do embrião. Tá? Isso vai acontecer, né, se estabelece a neurula por volta da 3ª semana de gestação, definindo os tecidos embrionários do embrião. Né? Lógico, o embrionário do embrião. Decidindo os tecidos do embrião. Tá? Então, veja. Esse que a gente está analisando é de um cordado. Tá? Então, ele tem a endoderme, a mesoderme e a ectoderme. É um bichinho que tem 3 tecidos, por isso damos o nome de triblásticos. Ele tem 3 tecidos. Tá? Se ele não tivesse os 3, ele teria apenas os 2 primeiros. E quais são os 2 primeiros? Aqui, ó, na gástrula. Ecto e endo. Quer ver? Dá uma olhada nesse desenho da aula passada. Ixi, ficou tudo zoadinho. Oh, meu Deus. Espera aí que a caneta travou. Cadê a caneta? Ah, tá aqui. Olha esse desenho aqui, tá? Olha aqui na sua direita, ó. Tá vendo essa gástrula aqui? Com um tecido aqui dentro, chegando até o outro lado. Você lembra de uma água-viva? Que era assim, ó. E aí tinha o tecidinho aqui dentro, de onde saíam os tentáculos. Oh, é como se a água-viva parasse o desenvolvimento na gástrula. Por isso que a água-viva só tinha 2 sistemas. Quais? Quais os sistemas dos quinidários? Sistema nervoso e sistema digestório. Então, o sistema digestório aparece na gástrula. O sistema nervoso, ela não tem. Era um tipo de sistema nervoso diferente. Tinha cérebro, tinha gânglios, tinha nervos? Não. Era um sistema nervoso espalhado pelo corpo, era um sistema nervoso difuso. Daqui a pouco a gente volta nisso, vai ficar mais claro, eu prometo. Tá? Então, reparem, a tal do tubo neural, que vai originar o sistema nervoso, é uma diferenciação da ectoderme, da parte que entrou aqui, ó, dessa invaginação. Enquanto que a endoderme continua lá,
as mesos e a notocorda também, tá? Então, isso é a diferença de diblástico ou triblástico, por isso cuidado com a ordem, ó. Quando ele é diblástico, ele tem ectoderme e endoderme. Quando ele é triblástico, ele tem ecto e endo, que são os dois primeiros nessa ordem, e surge a mesoderme, tá? Aqui também é fácil porque o único grupo de animais diblásticos são os quinidários, né? Água-viva, coral, anêmona, esses caras. O resto é todo mundo triblástico, tirando o porífero, que não entrava em nenhuma classificação, tá? Agora, dentro da mesoderme, tá aqui, ó, esse bichinho que está desenhado para vocês é um celomado verdadeiro, tá? Em que nós vamos encontrar cavidades ocas. Então aqui, ó, a mesoderme, ela começa agora a originar uma série de órgãos do corpo, desde músculo, osso, sistema excretor, sistema circulatório, e esses órgãos, eles vão crescendo aqui dentro dos celomas. Por isso que nossos órgãos não estão boiando em líquido nenhum, nossos órgãos estão em cavidades ocas, tá? Agora, se o bichinho fosse acelomado, o que a gente veria? Esse espaço não estaria presente. Ia ter um grupinho de células assim e um monte de célula aqui dentro, formando uma estrutura maciça, né? Sem a cavidade, né? O acelomado, tá? E o pseudocelomado, o único bichinho era o nematelminte, né? A gente teria uma cavidade aqui dentro, ó, dentro da mesoderme, uma cavidade cheia de líquidos. E os órgãos cresceriam nesses líquidos, tá? Então tem a cavidade, mas não é oca, não é uma cavidade vazia, é uma cavidade com líquidos. Aqui vem se ele é diblástico ou triblástico, e se os bichinhos são acelomados, pseudocelomados ou celomados, tá? Já vou continuar. Fizeram uma pergunta aqui sobre a origem dos órgãos. É o que a gente vai ver agora na sequência, né? Por quê? Porque até a fase da neurula, todos os cordados são iguais. Tem pequenas diferenças, é difícil você diferenciar um embrião do outro até chegar na neurula, até chegar na terceira semana. A partir da terceira semana, a partir da neurula, começa a formação dos órgãos. E aí o processo vai se chamar organogênese, formação dos órgãos, tá? Nós vimos a imagem do pintinho crescendo aqui. E como que ocorre essa organogênese? Olha lá, né? Então, a partir daqui a gente já fala em feto, né? Você não fala mais em embrião, porque já tem as feições. Isso vai acontecer, né, da terceira semana de gestação até a oitava semana de gestação. Então, durante 5 semanas, você tem da neurula a formação de todos os órgãos. Com 8 semanas de gestação, queridos, o serzinho lá dentro está pronto, com todos os órgãos. Se der alguma falha em algum desses tecidos ou em alguma dessas transformações, ele vai apresentar algum problema, alguma má formação, tá? Da oitava semana à 40ª semana, pode ter 39, 41, da oitava à 40ª semana, o bichinho que tem 3 centímetros e todos os órgãos formados, ele vai crescer até chegar próximo a ele de 50 centímetros, tá? Mas da oitava semana, ou seja, do término da organogênese até o nascimento, a única coisa que acontece é um bichinho de 3 centímetros passa a ter 50 centímetros, só crescimento dos tecidos, dos órgãos, dos sistemas e tudo mais. Tá? E, respondendo à pergunta, como é que isso ocorre? Ó? Lembra que a ectoderme, o tecido de fora, ele dobra e origina o tubo neural, que é tudo referente ao sistema nervoso. Tá? Então, todos os elementos do sistema nervoso são originários da ectoderme. Ah, deu uma falha na ectoderme. Ó, deu uma falha na ectoderme, pode ser que nasça uma criança sem cérebro, anencefalia. Ou com o cérebro menor, microcefalia. Pode ser que ele tenha problemas, por exemplo, da divisão, porque é responsável pela formação dos olhos, né? Todos os problemas nervosos de má formação se originam a partir da ectoderme, tá? E como a ectoderme é a parte de fora, é o que reveste a estrutura, ele também origina a
epiderme da pele, que é a parte mais externa da pele, tá? E aí seus elementos, as glândulas, unhas, né? A parte das mucosas. Então esse tecido embrionário, a ectoderme, origina esses outros órgãos, tá? Agora a endoderme, ó. A endoderme, ela se ramifica, né? A endoderme, ela se ramifica. Ela formou a mesoderme e continuou como endoderme. Então aqui a gente fala, ó, originou a notocorda, com aquela divisãozinha para cima, mas principalmente tudo que for referente ao sistema digestório, tá? Então se alguém te perguntar, fala lá que a endoderme origina os elementos do sistema digestório. Então, esôfago, estômago, duodeno, jejúno, ilho, fígado, pâncreas, né? Todos esses caras que são ligados à digestão vêm da endoderme. Lembra do diblástico. O diblástico, que era o quinidário, tem ecto e endoderme. O quinidário tem células nervosas da ectoderme, só que estão espalhadas porque ele não tem cérebro, ele não chegou na neurula, formação do sistema nervoso, mas tem células nervosas espalhadas pelo corpo, e a endoderme originando o sistema digestório do quinidário. Acabou aí. Por quê? Qualquer outra parte do corpo, músculo, sangue, ossos, sistema circulatório, sistema excretor e tudo mais, se originam da mesoderme. Tá? Então aqui, ó, os rins da excreção, útero sexual, bexiga urinária, as serosas, né, que são os tecidos que revestem os órgãos, o celoma, que está dentro da mesoderme, músculo, sangue, osso, dente, tudo isso aí vem da mesoderme. Tá? Então, esse processo de organogênese, de formação dos órgãos na espécie humana, demora aí 5 semanas, tá? E a partir da 8ª semana, um fetinho com 3 centímetros está pronto. Né? Daí até da 8ª, então até a 40ª semana, ele vai ganhar volume, vai ganhar massa, vai crescer lá dentro da mamãe, tá? Então é engraçado, né? Eu já ouvi a gente falando assim, é melhor nascer de 39 do que de 40 semanas. Já ouviu essa? Né? Aí eu vou responder o que o médico da minha esposa falou para as minhas 2 filhas. Que se a gestação tem que ter 40 semanas, quanto mais perto da 40ª semana, melhor. Não vou tirar antes. Não se deve. Né? Um problema na formação, uma perguntinha, um problema na formação da endoderme pode afetar indiretamente a formação dos sistemas de mesoderme? Sim, porque a endoderme pode causar uma má formação na mesoderme e isso resultar em órgãos que tenham um problema, tá? Isso pode acontecer. E por último, né, para a gente fechar o tema da embriologia, quais são as estruturas que dão suporte de sobrevivência ao embrião quando ele está lá dentro da mãe, no nosso caso, né, a questão da placenta, ou quando é um bichinho que bota ovos, né, principalmente o ovo com casca. Então, eu vou dividir em 2 categorias. Esse aqui é o bichinho que tem o ovo com casca, tá? Porque o ovo com casca é uma característica de animal terrestre. Do outro lado, eu vou por aqui no cantinho, quase não tem nada o que falar. Existem os animais que botam ovo sem casca. Né? Então, quando for assim, eles são ovos gelatinosos, como, por exemplo, os anfíbios. E a grande diferença qual que é? A casca permite que o embrião não se desidrate. Né? Essa é a questão. Agora, o anfíbio não precisa de um ovo com casca. Né? Por quê? Porque ele fica na água. Então, ele não vai desidratar. Essa é uma questão. Perguntinha aqui também boa. Ó. Caviar é um ovo? Sim, são as ovas de alguns peixes. Né? Não é de qualquer peixe. Tem alguns peixes, tem uns mais caros, uns mais baratos. Né? Mas são essas ovas aí. Tá? Se você não comeu caviar, eu já comi uma vez. E para mim, sabe, sagu? Imagina que uma pessoa fez sagu de sal.
Eu não gostei muito, não. Né? Não tem o sabor refinado da riqueza. Né? É, prefiro sagu de vinho, sagu de morango, sagu de sal é a minha representação de caviar. É igual o molusco lá que a gente comentou em aula, né? O escargot. Já comi escargot também, não gostei. Pega uma borracha, essas borracha branca aí, tempera com azeite, vinagre, sal, salsinha, cebolinha e come. É o mesmo sabor. Eu acho que o meu paladar não foi feito para essas coisas, né? Então, ó, esse aqui é um ovo com casca, um ovo que tem postura na terra, tá? Pode ser de uma ave, né? Pode ser de um réptil, né? Qualquer um desses caras, tá? Então a gente tem a estrutura embrionária lá dentro e o que garante a sobrevivência desse cara, tá? Então a primeira coisa, não que exista uma ordem, ok? Cavidade amniótica. Aqui, ó. O que a gente chama de amnion, né? O líquido amniótico. Na espécie humana é a famosa bolsa que estoura, né? A famosa bolsa, né? Uma bolsa de água, a bolsa de um líquido que envolve todo o embrião. Para quê? Para proteger contra a desidratação e proteção mecânica. Eu sei que você já olhou os nomes que estão em vermelhinhos aqui, ó. Ó, são, lembra, tudo que eu falei que estava em vermelhinho são classificações. Então aqui a gente tem, ó, os animais amnióticos, que têm essas estruturas, e os anamnióticos que não têm. Então, por exemplo, o anfíbio que bota um ovo sem casca dentro da água não precisa de líquido amniótico. Por quê? Porque ele já está dentro de um líquido, né? Então, os anfíbios têm ovo anamniótico. Enquanto nós temos o âmnion, temos estruturas que são chamadas de ovo também, mas não tem casca, que são amnióticos, tá? Outra estrutura que a gente já viu é o que nutre o embrião, é o saco vitelínico, né? Proveniente lá dos vitelos, dos nutrientes. Então, a bolsa que guarda todos os nutrientes para o embrião se desenvolver. No caso das aves, do ovo que você conhece, é a gema do ovo, tá? No nosso caso, nós não temos. Não é por quê? Porque a gente recebe os nutrientes da mamãe, por isso tem um outro anexo que é a placenta, que a gente já vai ver. Então, reparem que não entra isso na classificação, tá vendo? Uma outra bolsa do ladinho do saco vitelínico que guarda as excretas, que é o allantoide. Qual que é a ideia aqui? As excretas são substâncias tóxicas, lembra? Amônia, ureia e ácido úrico. As aves e os répteis excretam ácido úrico. Né? E aí o que acontece? Enquanto ele está em desenvolvimento, está produzindo substância tóxica. Se as substâncias tóxicas ficassem em contato com o embrião, ele ia acabar morrendo. Então eles vão guardando esse xixi, né, num outro compartimento, tá? Que é o allantoide. Agora, se é um ovo que foi posto na água e não tem casca, ele não precisa de allantoide. Por quê? Porque ele vai sofrer a difusão para o meio externo. Então, o xixi do embrião do anfíbio, que é amônia, que é tóxico, vai se difundir pelo ovo gelatinoso, sem casca. Tá? Então, eles são analantoidianos. Olha que legal. Quer ver? Nós somos animais. Sorte que ninguém pergunta isso. Que temos clivagem holoblástica igual, conformação de ovo oligolécito, deuterostômios, triblásticos celomados, amnióticos e allantoidianos. São 7 as classificações embrionárias totais. Os anfíbios são animais com clivagem holoblástica desigual, né? Com formação de um ovo heterolécito. Eles são deuterostômios, triblásticos celomados, anamnióticos e analantoidianos. Eu nunca vi uma questão tão completa assim no vestibular que te peça 7 de uma vez só, né?
Mas todos esses termos que a gente usou aparecem nas questões de vestibular. Então, tomem cuidado, tá? Eu já vi também aparecer que o alantoide é responsável por ajudar o transporte, né, a troca de oxigênio e gás carbônico, apesar de não ser a principal função dele. Isso aqui depende do córion, que é essa bolsa em que envolve o embrião inteiro, né? Então tem aqui a difusão de gases pelo ovo, a casca é porosa, né? Tomem cuidado com isso, o ovo com casca das aves ela é meio porosa, permitindo a passagem de gases, mas não o líquido, né? Na verdade, quer ver? É recomendável lavar o ovo para pôr na geladeira? O ovo da galinha lá que a gente compra? Vocês têm essa mania? Isso, saco vitelínico é alimento. Então, saiba que não pode lavar o ovo para guardar na geladeira, nem com corona. Porque o ovo tem casca porosa. Pode ser que enquanto você lave, um pouquinho de umidade fica retido nos poros. E aí o que vai acontecer? Você tem umidade, tem nutriente lá dentro, crescimento de fungos. Embolora o ovo por dentro. Perfeito crescimento de fungo lá. Então não se deve lavar os ovos, né? Você faz a higienização quando você for usar o ovo. Não lava e guarda. Lava a hora que você vai usar. Lava e quebra, tá? É muito melhor. E o nosso anexo, a placenta. Ó, que lindo, um baby aí, sua placenta. Ah, não, não é nenhuma filha minha, é um baby desconhecido, né? Então, essa aqui é a placenta vista pelo bebê, cordão umbilical, né? Esse cordão umbilical, ele tem artérias e veias que chegam no coração, viu? Todo mundo nasce com o coração parcialmente aberto, depois ele se fecha muito rápido, sem grandes problemas. Então, o bebê está vendo a placenta. Essa aqui é a parte fetal da placenta, que é a parte que você tira, né, no parto. A placenta, ela é um órgão misto. Ela vem metade da mãe e metade do bebê. A parte materna fica na mãe. A parte fetal sai no parto, tá? Aí vamos lá. O lance dos caras comerem placenta. Filho, não precisa mandar liofilizar isso aqui e comer não, tá? Existe uma coisa chamada comida, supermercado. É que na natureza, os grandes mamíferos, a fêmea, a leoa, por exemplo, a hora que nasce o leãozinho e sai de lá, pelo cordão umbilical puxa-se na outra extremidade sai a placenta. E a mãe gastou muita energia durante o procedimento, né, durante o processo de parto, e vai acabar comendo essa estrutura, né? Agora, a gente não precisa disso. A mãe tem alimento, tem nutriente, não precisa, não tem nada a ver. E mesmo, falam que tira a depressão pós-parto, não, existe tratamento para isso, né? Talvez até medicamentoso, se necessário. Né? Não precisa, não precisa. E a maioria dos médicos não deixa, né? Por quê? Porque o risco de infecção é grande. Você está no pós-cirúrgico, você tirou um negócio que estava em atrofia, como se estivesse estragando, apodrecendo, parando de funcionar, e por isso ele foi descartado pelo corpo. Né? Tanto que se você deixar resquícios de placenta dentro do corpo da mãe, a mulher desenvolve infecção generalizada. Então, tome cuidado com isso. Eu não acho legal. Né? Mas, sei lá, cada louco com a sua mania. Mas a placenta, olha que bonitinha ela é por dentro. Né? Quando a gente analisa a parte fetal e parte materna, ó, usa aqui essa... Oh, meu Deus. Usa aqui essa imagem da direita. Então, a gente tem aqui o que seria o endométrio, onde se fixou o embrião, né? Aqui, ó, o endométrio, que se espessa, lembra, ele fica grosso numa das fases do ciclo, a fase que ela vai, né, ficar fértil. E aí começa o crescimento da parte fetal e da parte materna. Né? Então, veja, aqui eu tenho o cordão umbilical, parte fetal, e aqui é a estrutura, os vasos sanguíneos da mãe e os vasos sanguíneos do filho. Reparem que existe um espaço entre eles, ó. Não se esqueça, você já sabe disso, talvez você não tenha feito a relação. Não ocorre mistura de sangue entre a mãe e o baby dentro da mãe durante a gestação.
normalmente. A não ser que tenha algum problema de descolamento de placenta, fissura no cordão umbilical, aí é uma outra coisa. Mas o processo de gestação normal, não existe essa mistura. Se não, como teria que ser o sistema ABO, o sangue da mãe e do filho? Teria que ser sempre o mesmo, né? Então, não ocorre essa troca, porque a placenta é um órgão misto, tá? Então, o que a placenta fornece para o bebê? O que a mamãe mandou para o bebê? Né? Então, a mamãe mandou oxigênio, a mamãe mandou nutrientes, por isso ele não precisa de vitelo, né? E a mamãe manda hormônios, que são fatores de crescimento, tá? Agora, olha como você é desgraçado. O que você mandou para tua mãe? Você mandou tudo que é ruim, né? Você mandou gás carbônico, você mandou as excretas, o xixi, né? Na forma aqui de ureia, que é a nossa principal excreta, né? E você também manda hormônios para ela, mas esses hormônios que nós mandamos são ruins. Olha o que vai acontecendo. Desenvolvimento do embrião, desenvolvimento da placenta, tá tudo crescendo bonitinho. Com o tempo, essa placenta ela vai, como eu disse agora há pouco, atrofiando. Ela vai maturando. E aí o fluxo de sangue nela diminui. Começa a chegar menos oxigênio e menos nutrientes no bebê. Isso faz com que o bebê tenha o batimento cardíaco acelerado, aumenta o fluxo de sangue no corpo dele, e ele manda hormônios estressantes para a mãe, que vão fazer com que o sangue da mãe aumente a força de circulação na placenta. Em outras palavras, vão fazer com que a mãe tenha uma elevação da pressão. Já que não está chegando oxigênio e nutriente na quantidade esperada, aumentando o fluxo sanguíneo na placenta, na parte materna, aumenta a chegada dessas substâncias. Isso talvez seja no Brasil a maior causa morte materna em parto, né? O que a gente chama de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, a elevação súbita da pressão da mãe durante o processo de parto, né? É normal que aconteça, porque isso dá o gatilho para o nascimento da criança. O bebê começa a ficar desconfortável, começa a se mexer lá dentro, começa a se esticar, e aí ele vai encaixando pronto para sair, né? Mas é por isso que a gente fala que os hormônios são hormônios ruins que vão passar. Ó, que não fala, que nem fala assim, né? Isso meu parto foi cesárea porque fiz fezes dentro da barriga da minha mãe. Não é bem que você fez fezes na barriga da sua mãe. O que aconteceu como houve a restrição do oxigênio até você, a gente fala que o feto ele tem uma situação que é... Como que chama? Tem um nome, mas eu esqueci agora, fugiu. É tipo estresse fetal, né? E aí, esse estresse... agora eu estou encafifado com esse nome que eu esqueci. Sofrimento fetal. Pronto, lembrei do nome, eu sabia que eu ia lembrar. Então, quando isso acontece, está chegando menos oxigênio, a gente fala que o bebê tem o sofrimento fetal. Se mede por um exame chamado toco cardíaco da criança, né? Que vai medir o batimento cardíaco do bebezinho lá dentro. E aí aquela coisa, né? Chegou pouco oxigênio, ela está se mexendo, fazendo esforço e tudo mais, aí se fala que ele fez fezes na mãe, mas é para falar que ele está nesse processo de sofrimento fetal, tá? A pessoa pode ficar hipertensa pelo resto da vida? Como eu disse, né, até ontem, conversando com um amigo aqui, em medicina você nunca fala 0 e 100, né? Nunca fala 0 e 100. É sempre um número próximo de 0, próximo de 100. É uma parábola se a gente for fazer contas, né? Então, assim, pode ser que a mãe tenha elevação da pressão para o resto da vida? Sim. Devido a um processo normal de parto? Não. Vamos supor que a mãe desenvolveu obesidade durante a gestação. Isso pode acontecer. E isso levou ela ao aumento da pressão e ela pode ficar com a pressão elevada enquanto estiver obesa. Ela pode tentar reverter, tá? Mas pelo processo natural de parto, não. Tá? Então, a gente não tem alantoide, tá? Porque as excretas vão passar pelo cordão umbilical e vão para a placenta.
Sim, a questão da hipertensão pode ser mais por causas indiretas, né? Então pode ser que a mãe tenha ficado obesa, pode ser que ela tenha desenvolvido diabetes gestacional, pode ser que ela tenha tido problemas na tireoide, né? Não, lá, alguém comentou aqui, né? Tive diabetes na minha gravidez. Meu filho pode vir a desenvolver, a minha voltou ao normal. Não, na verdade foi só um processo pontual. Se você não tem, não é de cunho genético, né? Foi só um processo pontual. Então, o filho pode desenvolver? Aí não, né? Não tem ligação, tá? Ótimo, se estima, né, o engordar até 10 quilos, quase 1 quilo por mês, dentro do normal, né? Que é o esperado. É mito esse negócio, você tem que comer porque tá gastando por dois, isso não existe. Tem que comer o dobro que tá gastando por dois, é mentira. Lembra que começa com 3 centímetros, né? O que gasta um bichinho de 3 centímetros? Manter a alimentação mais saudável possível e normal, né? Sem muitas alterações. O pessoal fala, tem que comer o dobro, é desculpa para comer demais, né? Para comer mais. Aí tem que controlar o açúcar, porque pode, quando aparece na televisão aqui aqueles bebezinhos assim, a criança nasceu com, sei lá, o dobro do peso esperado. Nasceu uma criança gigante. O que aconteceu? Primeira coisa que você pergunta é, teve diabetes gestacional? Porque se a mãe tem elevação na taxa de açúcar no sangue, chega mais açúcar lá no feto e ele cresce mais. E aí geralmente são crianças muito grandes, né? Desproporcionais. Por isso que tem que fazer o pré-natal bonitinho, os exames bonitinhos para ver se está tudo normal. Tá? Isso, comer por dois só quando você tem lombriga. Não, solitária, né? Que você tem certeza que é só uma. Lombriga você pode comer por 3, por 4. Ai, que ideia mó doido, né? Mó legal. Então, gêmeos são duas placentas? Depende dos gêmeos. Se forem gêmeos idênticos, tem um embrião que lá nas clivagens se dividiu em dois e continuou o seu desenvolvimento. Então foi uma implantação só, então uma placenta só que fica compartilhada. Se forem gêmeos não idênticos, foram dois óvulos fecundados, dois zigotos que implantaram cada um com sua placenta. Tá? A gravidez com os laços, né? Nossa, ainda bem, né? Hoje em dia as técnicas de ultrassom, elas são tão boas, né? A imagem é tão boa que o médico consegue ver se tem o arco do cordão umbilical, o laço do cordão umbilical, né? E a questão é assim, né? Não vai, como é que fala? Vai enforcar o bebê. Não é isso. É que nem uma mangueira, né? A hora que você dobra a mangueira, o fluxo de substâncias diminui. E aí, no processo de parto, se a criança está saindo lá pelo canal vaginal, aí pode ser que há compressão, né? E aí diminui o fluxo de oxigênio, é um risco. Que coisa. Não, mesmo o cachorro, estão perguntando a questão da placenta. Pode ser que o filhotinho de cachorro ele tenha gêmeos idênticos e não idênticos. Cada um não idêntico tem sua placenta. Se forem idênticos, eles compartilham a mesma placenta. Tá? Queridos, eu vou parar de gravar.